Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Crias. Eu sou Lígia Zottini, tô aqui com Dai, Olá! com Camis. Oi! E eu começo esse episódio sobre o cansaço materno, mais conhecido também como a sobrecarga do guardião ou da guardiã de uma criança. E eu começo com um texto que veio super sincrônico, eu no Uber vindo gravar o episódio. Eu vou ler, tá? Depois que uma mulher dá à luz, seu corpo e seu cérebro entram em um período de recuperação mais intenso da biologia humana. A cicatrização interna leva cerca de 6 meses, a recuperação física completa pode levar 1 ano, o reequilíbrio hormonal e a restauração cerebral muitas vezes levam 2, e a reconstrução da identidade pode levar até 5. Eu me emociono aqui. No momento em que o bebê chega, todos voltam a sua atenção para o recém-nascido, mas o corpo da mãe acabou de completar um dos eventos biológicos mais extremos que um ser humano pode viver. Sua cura mal começou e suas responsabilidades aumentam instantaneamente. Ela entra em uma recuperação física, hormonal e neurológica profunda, ao mesmo tempo em que entra num papel de cuidado do mais exigente de toda a sua existência. Os relacionamentos frequentemente sofrem nesse período, porque as parcerias esperam que a vida volte ao normal rapidamente. O cansaço pode ser interpretado como desinteresse, as mudanças hormonais são interpretadas como mau humor, a sobrecarga mental muitas vezes é vista como irritabilidade. Essa falta de compreensão faz com que as mães se sintam invisíveis exatamente no momento em que mais precisam de compreensão e apoio. Muitos parceiros, ou familiares, ou amigos acabam errando sem querer errar com essa pessoa, né? A hora que assume todos esses pontos. Assumem que ela está curada porque parece curada, subestimam a cicatrização invisível que acontece internamente, desvalorizam a transição psicológica, esperam estabilidade emocional muito antes de um corpo e de um cérebro já estar pronto para esse processo. E isso faz com que muitas mães carreguem não apenas recuperação, mas culpa, pressão e a sensação de estar falhando em algo que é biologicamente avassalador. E é. E como é? E nunca ninguém prepara a gente para isso, né? Não, você pode ler muitos livros antes, que aqui todas nós fizemos isso, mas pesquisar muitas coisas, mas nunca estaremos preparados para esse cansaço que é real e que está nos nossos corpos hoje, de nós três, e que estará, e que deve estar no seu também. Camila? Bom, eu sou a rainha do cansaço materno. Brincadeira, né? Mas eu acho que ser mãe solo, que eu sou, né? Porque eu tô separada e o meu ex-marido mora em outro estado. Então, me deixa com esse papel da maternidade exclusiva, né? É muito duro de você não ter respiro de vida. E o nível de exaustão, mais do que física, psicológica, é gigantesco. É gigantesco. Eu sinto hoje que meu corpo já está adaptado, mas que a minha psique não. A minha psique não. Porque eu preciso encontrar espaços de respiro para existir como mulher, como profissional, para além do papel da mãe, né? E esse eu acho que é um grande desafio, né? Porque a gente é segmentada, né? A mulher, o homem são segmentados. Então tem a mulher ali que é a profissional, tem a mulher que é a familiar, no sentido família global. Existe a mulher que é social, tem o seu núcleo de amigos. E existe a mulher mãe, só que a mulher mãe não está segmentada, ela está em todos esses o tempo todo. Né? Antes de ter, pelo menos eu falo por mim, antes de ter a minha filha eu era segmentada, então hoje eu quero estar aqui com essas pessoas, hoje eu não quero, tá tudo bem, hoje eu quero me afastar, profissionalmente tem aquele tempo de trabalho, agora acabou e tal. Quando você se torna mãe, é tudo isso junto, misturado, você não tem como segmentar a maternidade, você não tem como, agora eu quero ser mãe, agora eu não quero. Né? E eu já querendo dizer logo assim no início mesmo desse programa, tudo que a gente vai falar aqui não significa que nós não amamos as nossas filhas. Imagina. Porque as pessoas tendem a confundir isso quando a gente fala de cansaço materno. A gente estava falando até no programa anterior sobre a educação tradicional, e muitas falas tradicionais ainda acreditam que quando a gente fala de cansaço materno, a gente está dizendo que a gente não ama os nossos filhos. Então assim, nossa, mas você não queria ser mãe? Ué, oi?
Nossa, mas por que você está reclamando da sua filha? Eu recebi essa frase num momento muito vulnerável da minha parte, no sentido muito frágil ali, que eu estava bem no início mesmo. Acho que a Aurorinha tinha 2 meses, e eu falei, eu estou muito cansada. Aí, você não ama a sua filha? Você não quer pegá-la no colo? E essas coisas são facadas, assim. Então, por isso que eu tô dizendo isso, porque você pode estar ainda com um viés muito tradicional de achar que nós estamos fazendo um episódio para reclamar das nossas filhas, e não é sobre isso. Então, eu já queria já falar isso logo de cara. É importante, assim, importante ressaltar, a gente falou bastante no episódio passado, que muda, né? E a gente falou tudo. Sabe quando na tradicional você dava o grito, ou o pai ou a mãe, ou o cuidador, a cuidadora olhava só e a criança parava? Então, na educação respeitosa, não é bem assim, né? Porque ela não tem medo. Teoricamente, eles não têm medo desse adulto. Então, quer dizer que o adulto vai ter que falar talvez mais do que 1000 vezes. Né? Você vai falar muitas e muitas vezes. Era mais fácil mesmo eles terem esse congelamento e parar à medida que o medo vinha. Na educação respeitosa, o que eu percebo é que ela é mais desafiadora nesse sentido. Sempre cansou. Mas agora tem um repetir da fala, tem um acolhimento a toda hora. Um dia eu vou fazer esse teste. Quantas vezes eu sou interrompida num dia? De cronometrar, você disse? De contar? Eu quero contabilizar? Eu deveria ter feito para esse episódio, porque a quantidade de vezes que a gente perde o caminho do que estava sendo feito. Podia ser só você sentada ali no sofá tentando responder um e-mail, né? Esse lugar de você perder a atenção para você voltar para ela é um desafio. E para mim é um dos motivos de grande cansamento. É muito desafiador, porque eu acho que tem a coisa da interrupção. Então, assim, nenhum fio narrativo da sua vida vai seguir, porque sempre você vai ser interrompida por N coisas. Existe uma cobrança sua com você mesmo, né? De continuar. Como que... eu acho que também tem uma coisa, né? Como é que eu volto a ser o que eu era? Não volto. Não volta. Volta pra onde, né? Você vai voltar da maternidade, a licença volta pra onde, né? Tem uma amiga que falou isso. Não volta, porque... E eu tenho pensado muito nisso, assim, sobre essa coisa do divórcio, né? Por que as pessoas divorciam tanto depois, né? Da maternidade, da paternidade? E eu, enfim, por ter vivido esse processo, eu tenho refletido muito sobre isso, inclusive na minha própria terapia. E eu acho que tem uma coisa que você ter um filho é um portal tão profundo de transformação existencial que não dá para você atravessar isso e achar que você vai chegar do outro lado como você era. Então, assim, você tem que casar de novo com o seu companheiro. Maravilhoso, amiga. Você precisa casar de novo com o seu companheiro e ele tem que casar de novo com você. Nem sempre isso é possível. Às vezes, só um deles embarca nesse chamado e o outro não embarca. Por N questões. Ou porque não quer, ou porque a vida profissional demanda demais, a pessoa se isola e vai, eu vou prover a casa, não, vou fazer. Então, a pessoa não atravessa esse portal que a criança chama. Né? E aí, de repente, os dois se encontram e não se encontram mais. É que não são mais as mesmas pessoas, né? Porque é que tá. Né? Quando eu tava pra parir, nós tivemos 3 doulas e uma das doulas disse assim, pra mim e pro Robin, ele fez junto, isso que você tá falando é uma verdade muito, muito profunda, porque o Robin caminhou comigo nesse processo, porque ele fez toda a doulagem junto comigo, então ele fez todas as aulas, ele fez questão de estar lá, ele aprendeu massagens, e aí na nossa última sessão ali, já estávamos na pandemia, era tudo online, e ela falou assim, uma coisa que vocês precisam saber, é que o Robin e a Dai que vocês têm hoje vai passar por um luto. Eles vão, de certa forma, morrer. E ela falou, isso vai ser pesado, Robin, principalmente para Dai, porque ela não vai ter controle sobre isso psiquicamente. E você vai passar junto com ela, porque também você não vai ser mais o mesmo. Então, vocês também... Só que existe a parte boa. Ela falou, mas existe uma notícia boa. E eu falei, qual? Porque a gente tava falando de puerpério, eu tava falando de todas as coisas que poderiam acontecer. Eu falei, mas qual a notícia boa? Vai nascer outras pessoas. Então vai nascer uma nova Dai e um novo Robin, só que vocês vão pegar isso junto com a Aurora. Então vocês vão se reconhecer, vão se conhecer novamente, exatamente o que você está trazendo. Vocês vão se conhecer novamente, vocês vão descobrir como falar um com o outro de novo. Vocês vão descobrir que não dá mais para falar, por exemplo, um exemplo que ela deu, né? E que realmente acontecia. Não dá para falar gritado mais.
Então vocês vão ter que fazer o processo de se conhecer de novo. Só que no meio disso tudo, ainda bem que tem uma criança, tem um bebê. Então, ela até falou assim, que é uma frase que me toca muito, não é sobre ser tudo em prol daquele bebê, é ser tudo em prol dessa família. Isso, eu fiquei muito com isso. E então eu acredito muito no que você está falando. E não é todo mundo que embarca nisso mesmo. E é um desafio para todos. Eu acho que as pessoas não embarcam porque elas não têm conhecimento deste processo, né? Parece que tudo é muito produtizado e muito, né? Porque é o mood da nossa sociedade. Tudo muito produtizado e feito. Mas eu acho que o cansaço materno, especificamente, que a gente está falando hoje, vem de uma consciência, porque a mãe, ela não tem a opção de não atravessar esse portal. Não existe opção para a mãe. Tá no corpo dela. Para o pai existe, né? Por N motivos, para o pai existe. E depois a mulher, ela carrega sozinha este lugar de storytelling dessa transformação e do casamento e da reconstrução, porque ela tem consciência, inconsciente às vezes, né? E o pai não tem. Quando ele não foi chamado, não aceitou esse chamado existencial. Sabe que eu queria trazer uma leitura que eu fiz uma vez, que lá nos nossos primórdios, e essa é a beleza dos homens que estão decidindo fazer esse portal junto, né? Que lá nos primórdios, entre o ato que concebe uma criança, vamos pegar lá os nossos passados nas cavernas, eram quase 10 meses para a criança nascer. O macho, que é o que acontece nos animais, eles muitas vezes não sabem nem a correlação, a grande maioria não sabe a correlação entre eu tive um ato e esse ser nasceu a partir do meu material genético. E aí, por muito tempo, a gente foi, né, nesse processo que foi, saímos agora desse lado aqui, que quanto mais vulnerável ou menos consciente, acho que é a palavra, e é uma consciência na integralidade mesmo, mais a gente percebe que as mães solos é que sustentam os lares brasileiros, na maioria dos mundos, né? À medida que a gente tem adultos não individuados, né? Não integrais, não adultos. E essa mãe não pode ir embora, né? O corpo dela tá ali, e biologicamente, ela... Das cavernas até os dias de hoje, nas nossas próprias cavernas, a gente continua ali. Então, o que eu percebo, e nem todo mundo gosta, acho que você tem várias críticas a esse livro, mas o livro me ajudou muito a entender, que é o da Gutmann lá, o Encontro com as Sogras. Tem um capítulo inteiro que ela fala que, enquanto casal, um casal saudável, você tá para ele, tá para você, e esses papéis se alternam à medida que as coisas vão acontecendo dentro daquele casal. Quando a criança nasce, a gente acha que os dois deveriam estar para a criança. E ela faz um gráfico muito legal, que não é os dois que vão estar para a criança. O corpo da mãe e o corpo da criança, a criança só saiu do corpo físico. Ela fala muito da simbiose entre mãe e bebê, né? O sujeito ser único até os 4 anos. Vale a pena depois a gente, em algum episódio, entrar. Então ela fala aqui, o bebê está aqui, a mãe está para esse bebê, e o marido deveria estar para essa mãe. Tudo aquilo que aquele corpo masculino não pode fazer naquele momento, deveria estar fazendo para liberar o corpo feminino. Seja das coisas simples. Você pode trocar todas as fraldas, porque já que mamar é o corpo feminino, você pode fazer a comida, você pode prover alguém que faça a comida, você, sabe? E deixar aquela mãe que já está absurdamente perdida dentro dos seus hormônios, da sua recuperação física e enfim, da sua identidade, que pudesse estar para esse bebê, né? Então, isso para mim também muda tudo. Quando esse homem entende isso. É bem psicanalítico isso, né? O Freud fala muito isso. Como o homem, ele é essa referência de externo que tá ali na relação. Ele que vai romper. A mãe tá meio psicótica ali, né? Na relação com o bebê, simbiótica, porque de fato o bebê é uma parte da mãe. E é importante que a mãe esteja simbiótica com esse bebê, muito conectada, sem diferenciação entre o que sou eu e o que é o bebê, que é a coisa do contato físico que a gente falou no capítulo anterior, né? E aí esse homem, ele chega como esse corte, né? Que tem a ver, aí vai chegar o Édipo, enfim, todas essas coisas. Esse corte é muito importante na relação, porque ele vai trazer o mundo externo e vai dando uma setada nessa relação. Quando a mulher precisa fazer esse corte sozinha, é muito difícil, né? E muitas vezes ela precisa fazer sozinha porque este marido não está nesse lugar. Não só, ou ele não está presente, né? Ou ele não
não dá conta de fazer também, né? E que também bebe muito do que a gente já falou também, mas vale o apontamento, da educação tradicional. Então, desde os primórdios, qual que é a função básica desse companheiro? Caçar, trazer a caça para casa. Quem fica em casa esperando essa caça? A mulher. Então, essa mulher cuida dessas crianças, ela cuida da caça, ela prepara a caça, ela alimenta este homem, né, esse macho, que tem que voltar para a caça enquanto ele descansa. Então, isso é muito anterior, muito anterior. É uma disfunção muito grande. Só que a questão é, a gente vai passando pelos desenvolvimentos cerebrais, biológicos, fisiológicos, emocionais, mas fica lá ainda, aquela coisa tradicional, onde o homem não consegue, muitas vezes, eu não estou jogando aqui na conta generalista, mas muitas vezes não consegue atravessar esse portal de que agora eu preciso, assim como a Gutmann trouxe, que a Lígia apontou, vir atrás dessa mulher, dando o abarco de que ela não consegue. E às vezes trazendo essa ruptura de que é necessário. E às vezes eles ficam esperando a mulher fazer tudo isso. Porque ele já foi para caça, ele foi para o trabalho. Lembra que ele voltou depois de 5 dias para o trabalho? Então ele foi para caça, ele já conquistou ali. Então já tá tudo certo. Voltei para casa. Minha função primordial para muitos homens, segurar esse bebê, às vezes, ai, que lindinho, brincar. Chorou, toma. Eu já vi muitos maridos fazendo isso. O bebê chorando, toma, acho que ele quer você. Eu ia tomar banho agora. Ah, mas ele quer você. E você vai fazer o quê? Vou jogar, eu vi isso, né? Assim, com amigos muito próximos. Eu vou jogar, eu preciso sair um pouco, eu preciso... E o homem tem essa disponibilidade, muitas vezes, de sair fisicamente, e nessa saída física, ele sai psiquicamente também. Nós não. A mulher Eu sempre tive fica. um paciente Isso é bem que, para mim, é importante. muito simbólico, assim. Ele era um homem, na faixa dos 40 anos, que chegou no consultório com um bebê. A mulher tinham se mudado para um outro estado e eles tinham um bebê de 1 ano. E aí ele chegou para pedir ajuda para como ele fazia a separação. E aí a gente começou a conversar e a fala dele era muito forte, assim, porque ele falava, bom, eu tenho um bebê de 1 ano, a minha mulher não transa mais comigo, eu saio para trabalhar todos os dias, e aí eu tenho meu futebol na terça, eu tenho o pôquer na quinta, e aí a minha mulher, ela briga comigo, porque eu já trabalho o dia inteiro, aí eu não posso ter diversão. Eu fico em casa das 7 da noite às 10, aquele bebê chorando loucamente, aquela mulher que não se arruma, não se veste mais, tá sempre descabelada, sempre cheirando leite, não sei o quê. E no final de semana, quando os amigos chamam a gente, ela não quer encontrar com os amigos, ela tá chateada, ela tá cansada. Assim, como que, né? E ela só fica em casa. Tudo bem, ela cuida do bebê, a gente tem, mas eu tenho uma babá, tenho uma empregada que ajuda, era uma família abastada e tal. E era muito curioso como ele não conseguia enxergar a camada psíquica dessa mulher, né? Da necessidade dela de trocar, ela queria conversar e ele não conseguia ser. Ele falava, mas eu vou falar o quê? Sobre fralda? Sobre, né? Ele não conseguia enxergar. A gente fez um trabalho de muitos meses, assim. E ele não conseguia enxergar isso. E eu acho que eu tô trazendo esse caso aqui, sim, porque eu acho muito simbólico, sim, de como o masculino, às vezes, quando ele não aceita esse chamado, ele enxerga esse lugar. E, de fato, a mulher tá tão imersa naquilo e precisa, tá? E a biologia faz os hormônios, né? Tudo faz a mulher ficar com esse hiperfoco no bebê, importante para a sobrevivência do bebê. E esse cara não conseguia ver. E sabe que tem um tópico da biologia também, que quando o parceiro, né, entra para fazer o papel, né, que a gente está descrevendo aqui, a biologia dele também muda. Sim, perfeito. Os níveis de testosterona baixam, sim, ele também vai buscar menos o ato sexual, porque o corpo dele vai estar entregue àquela criação daquela criança. E geralmente são as crianças pequenas, né, até os 7 anos, esse é o principal. Os primeiros 2, 3 é onde tem as traições, onde tem os rompimentos, aquela coisa toda. E quando o pai está presente, ele entende esse papel, ele vai junto com essa mulher. Ele também vai ser o descabelado, ele vai ser o cansado. E muitas vezes o amor é você chegar no fim do dia e sentar cansado junto no sofá, tentar assistir alguma coisa e dormir. Porque essa é a fase que os corpos estão, né? Diminui a testosterona, diminui a libido também.
E aí ele vai estar para aquele núcleo e não para essas externalidades de uma psique que não entrou, né? Porque quando a gente fala de cansaço materno, ele tem sim o físico, o hormonal e tudo isso que eu abri lendo, mas ele tem o cansaço mental, né? Dessa gestão mental de milhões de detalhes. Quanto menor a criança, mais a quantidade de gerenciamento mental. Se você está com a quantidade de fraldas correta, as comidinhas que não vão ter na rua, ou se você tem lugar para amamentar, se não vai, se a criança vai. Se você vai poder voltar pro trabalho, se você ainda vai ser boa no que você faz, se o seu corpo tá ok, se você a roupa não sei o quê, aí você, eu não são sei. muitas camadas, São né? muitas, então, enfim, eu lembro que no primeiro momento eu olhava pro meu guarda-roupa, eu não conseguia vestir uma roupa. Não porque não cabia, mas porque eu não me identificava mais com aquilo. O Eu meu falava também, assim, gente, mudei sim, muito o eu não guarda-roupa. quero mais essas roupas que eu usava antes. Eu assim. dei mais ou menos uns 20 sapatos. Não que eu tivesse tantos assim, mas assim, que eu acho que eu menti muito. Hoje eu nem tenho tudo isso. Mas assim, era essa pessoa. A gente fica tão diferente. Eu olhava para as minhas roupas, meus sapatos, e falava, nossa, vai tudo embora, que isso aqui já não me pertence. Eu era uma pessoa que andava de salto. Você consegue imaginar Eu isso, também. Lígia? A pessoa que andava de salto, os meus saltos foram todos embora. E ao mesmo tempo que eu percebi que realmente não fazia mais parte, também eu chorava. Porque eu falava, não é mais essa pessoa, Mas é que era esse luto, luto. né? Então, É esse um luto luto. que eu passei. E tudo que vocês estão falando, acho que vale muito a gente pontuar sobre o burnout parental. Uhum. Porque provavelmente todas, não quero generalizar, passaram, vão passar, estão passando. Sinto muito se você é uma dessa, mas ele é real, ele existe. E eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, né? A Lígia até trouxe na apontação Sim, dela. Não conta eu acho que tem o cansaço normal fisiológico, tem a sobrecarga, que é o acúmulo de funções invisíveis, e tem o burnout parental, né? Muito, muito real na figura das mães hoje em dia. Os sinais é a exaustão, é o distanciamento emocional, a culpa, a irritabilidade, a sensação de incompetência. E ele é uma síndrome, tá? É uma síndrome mesmo, É. que se chama burnout, que foi ali descoberta mais ou menos em 2018, por ali. E é fácil da gente identificar, né, pelos sintomas que você falou. Porque a gente vai vendo a culpa, que ela acaba sendo muito real. E eu quero só apontar um negócio que a Camis trouxe na fala anterior, que eu acho que tem muito a ver com isso. Que quando a gente consegue minimamente estudar um pouco sobre isso antes de ter a criança, você se prepara um pouco mais. Então, a hora que chega, que dá aquele baque, você lembra. A memória também vai um pouquinho para o saco depois que a gente pare, até durante a gestação também, mas a gente ainda consegue ter um vislumbre de, eu lembro disso. Porque uma coisa que aconteceu comigo assim que a Aurora saiu, que ela viu pro meu peito pela primeira vez e que ela sugou aquele leite, eu pensei, eu não me sentirei culpada por nada. Porque esse negócio da culpa é uma realidade na nossa sociedade que não deveria ser. Tudo é culpa da mãe, então, assim, são muitas camadas, e aí vem essa culpa, vem essa super exigência, porque é uma exigência muito intensa, né? Camis falava anteriormente aqui sobre essa questão de nós estarmos disponíveis pro marido, seja sexualmente falando, seja psicologicamente falando, não dá. Né? Não dá, o nosso corpo não acessa. Nem pra gente mesmo a gente Nem tá pra disponível. gente mesma, né? Ali já trouxe aqui alguns dados também do testosterona que cai, do progesterona. Isso é real. Então, assim, aí vem esse apontamento da cobrança da sociedade, do seu corpo, mas você ainda tá com esse corpo? Então, assim, são muitas camadas. E aí a mente, a gente não consegue colocar tudo isso no lugar e nem dá pra tentar. E aí eu acho que é por isso que a gente acaba burnoutando mesmo. Tem dados mostrando que 9 a cada 10 mães têm burnout Uau! parental. É um dado muito assustador. Muito assustador. 9 a cada 10 é muita coisa. É muita coisa. Tem uma frase que eu escutei nesse início assim, de maternidade que era: como é que eu vou me encontrar com você, seja como parceiro, se eu não me encontrei comigo o dia inteiro? E todas as vezes que eu tô muito cansada, vem essa frase, seja com você amiga ou com você amigo, como é que eu vou me encontrar com vocês se eu não se encontrei comigo o dia inteiro, sabe? Como é que eu vou me encontrar com a minha filha se eu não me encontrei comigo o dia inteiro? Então tem um lugar que realmente a gente está fazendo algo que precisa ser reestruturado, que é essas maternidades sozinhas, assim, só nos dois, ou só, no seu caso, só na mãe, tem a sua mãe que tem um suporte ali diário. Precisava de mais coisas, né? Mais gente mesmo. Eu acho que é importante agora a gente falar das aldeias, né? Sim. Se a gente tem uma rede de apoio, e pai não é rede de apoio, tá?
A gente tá falando de cansaço materno, É. mas é importante dizer que pai não é rede de apoio. Pai, ele é companheiro, ele é companheiro Dessa da jornada. criação daquela criança, É. do desenvolvimento dessa criança, ele é parte fundamental. Então, assim, deveria, no mundo ideal, deveria ser 50% para cada um, no mundo Uhum. ideal. Ainda que a mãe tá com 100% do corpo, porque a gente tá falando de fisiologia, biologia, totalmente demandado para essa criança, isso é um fato, mas na responsabilidade ali, realmente da criação, do desenvolvimento, deveria ser 50% para cada lado. Então, pai não é rede de apoio, não conta, função. Agora, cadê essa aldeia, né? Cadê essa aldeia, sociedade mesmo? Cadê as vizinhas, né? As épocas mais antigas, a gente falou muito do tradicional ruim, mas também tem um tradicional bom, Uhum. onde as vizinhas iam ali preparar aquela mulher para parir, né? Onde a maioria das mulheres pariam em casa, né? Então, a aldeia da comunidade feminina se juntava ali no entorno, preparar aquela casa, ajudar a preparar. E nós não estamos falando de decoração, a sociedade está muito com as suas relações invertidas, do meu ponto de vista. Não é sobre a roupinha que vai sair da maternidade, não é sobre a decoração do quarto perfeito. A gente ouviu aqui falas de que agora as crianças vão ter o seu próprio quarto, né? A gente está também arrumando o quarto da Aurora agora, eu e o Rob. Isso não é o ideal. O ideal é esse psíquico mesmo, é esse acolhimento mesmo dessa família. Então, cadê, assim, as nossas vizinhas indo fazer a comida? Por que a gente tem que pedir iFood quando o bebê nasce? Por que a gente não tem as tias, as avós, as vizinhas, as amigas? Eu até poderia ter tido, mas não tive, porque a Aurora, assim como a Belle e um pouquinho da Amora, são bebês de pandemia, então não tinha muito esse contato. Mas mesmo assim, hoje no Minutei, também antes não tinha. Eu não ouço minhas amigas falando, não, na minha época as minhas amigas vieram. Não. Então, onde estão as aldeias? Eu acho que tem uma coisa das aldeias simbólicas que eu queria Perfeito. trazer aqui, que é o seguinte. As aldeias simbólicas são esse olhar acolhedor das outras mulheres para com as mulheres. Certo. Eu acho Não que julgamento. existe um lugar de vergonha, de normalização do cansaço, de culpa, onde a mulher tem vergonha de dizer que o marido não ajuda, ou ela tem vergonha, ou então quando a criança faz a birra e chora num lugar, todo mundo olha e ela se sente constrangida. Sim. De não saber, porque eu acho que o lugar desse início de maternidade é muito do não saber, né? A gente olha, por mais que a gente se prepare, tenha suporte, às vezes a gente não sabe muitas coisas, tem a ver com isso. A gente não se sabe também. Uhum. Essas aldeias simbólicas que julgam pelo olhar, pelo silenciamento, pelo afastamento, eu acho que isso é muito grave. E por uma estrutura social que também não aporta a necessidade da chegada de um novo ser no mundo, né? Então eu queria trazer isso, porque o mundo que a gente vive, ele não suporta, no sentido de suporte mesmo, Sim. as necessidades de um novo ser no mundo, né? Não suporta, as coisas não são preparadas, né? A gente não tem uma cultura de uma mãe que põe o peito para fora e amamenta, né? De um lugar onde ela pode sentar e se resguardar, né? Enfim, uma série de coisas que precisam ser repensadas sobre tempo, espaço, né? Para acolher essa chegada de novos seres no mundo. Então existe sim um silenciamento, uma aldeia no simbólico que para mim é mais profundo e mais difícil até do que a própria questão da aldeia, né? Quantas de nós pôde ter a oportunidade de ver uma outra mulher amamentando? Como que eu vou saber como amamenta se eu nunca vi? Sempre escondido, né? Os próprios hospitais, se você olhar as estruturas, são quartos separados de mulheres fechadas em quartos, cada uma vivendo, né, as suas dificuldades ali, o quanto isso é compartilhado. Maravilhoso. Você sabe, Camis, que eu tive a oportunidade de parir Aurora num hospital de São Paulo, público, o Hospital Amparo Maternal. Ai, maravilhoso o E trabalho do Amparo. E assim, eu nunca imaginei, porque a gente ia parir a Aurorinha numa casa de parto, né? Então estava preparada para casa de parto. E acabamos indo para lá. Tínhamos escolhido, caso fosse necessário, a gente ia para lá. Então não era uma coisa que surgiu do nada ali no momento. Nós fomos para lá. E eu tive a oportunidade de ficar com mais mulheres, assim. E como isso, eu já contei isso para a Lígia, como isso foi necessário, assim, né? A gente passou por um luto também, porque era para ter sido um parto natural, e foi uma cesárea. Então, eu estava muito fragilizada ali naquele momento, e eu nunca vou me esquecer do primeiro banho que eu fui tomar. A Aurora tomou banho em casa com o papai, mas eu tinha que tomar banho no primeiro dia,
E eu tava fazendo quarto compartilhado, e eu não conseguia levantar, e aí muita ajuda, tá? Enfermeira, tarará. Cheguei para tomar banho, os banheiros, era onde a gente tomava banho, né? Os vestuários todos abertos, então não tinha uma cortininha para quem quisesse minimamente uma privacidade, mas era tudo aberto. E isso não é uma reclamação, isso é justamente o que você está trazendo. Porque como foi necessário? Eu estava tomando banho totalmente encurvada, a enfermeira me auxiliando, e na minha frente tinha uma mulher parida também, chorando muito. E ela olhou para mim e falou assim, eu tenho muita inveja de você. Eu falei, inveja? Eu pensando, meu Deus, que inveja, gente. Inveja? Ela falou, a sua coluna está mais elevada do que a minha. Eu tô com muita dor. Eu queria estar com a minha coluna em pé. E ela estava de cadeira de roda. E eu chorei junto com ela. E eu acho que isso que você está trazendo me lembrou isso. Eu chorei junto com ela e falei assim para ela, amanhã você vai estar como eu. Eu tenho certeza. Vamos junto. E no dia seguinte eu fui tomar banho e ela estava lá, e a hora que eu a vi, nossos olhos se cruzaram, a gente começou a chorar porque ela estava em pé. Ela falou, obrigada. Você acreditou mais que eu. Eu falei, vai dar tudo certo. E do mesmo ponto, o Robin estava acolhendo um pai embaixo, na parte que ele estava lá no estacionamento, porque essa criança nasceu, foi para o neonatal. E ele falou, subiu chorando, ele falou assim, meu Deus, a filha dele está na UTI. Eu falei, o que você fez? Eu só pude abraçar ele. Eu abracei ele e fiz uma oração. Então, eu acho que é justamente o que a gente está trazendo, né? Esse olhar da gente olhar e não falar, nossa, não está nem conseguindo ficar de pé. Mas vamos junto, né? Apesar do meu ter sido muito material, foi muito simbólico para mim também, da gente realmente olhar com um olhar de, poxa, é uma mulher, é uma mãe e ela só quer ficar de pé. E se a gente falar bem a verdade, dentro do cansaço materno, o que a gente só quer? Ficar de pé. E normalmente nós não estamos. E a própria estrutura, né? Às vezes os próprios profissionais da saúde, dependendo da estrutura em que eles estão, acabam que vira uma coisa meio linha de produção também, são números, sabe? Então você falou uma frase que me pegou um pouco, que você falou assim, o antigo, eu não vou lembrar agora exatamente, querendo dizer assim, mas eu acho que a gente está entendendo que o que era tradicional, os antigos tinham muita razão e muita coisa, que a gente foi abandonando. Né? Sim, nesse processo essa volta para essa coisa ancestral é muito importante, né? Os partos, eu acho que o parto, ele tem uma coisa quase de um rito de passagem, né? Sim. É um ritual mesmo, a dor do parto, o casal ali junto, o médico, a enfermeira, o tempo que demora, né? Esse mergulho lá para Partolândia, esse lugar onde você vai para o seu psíquico, né? E você olha para coisas, para sua sombra, aí sim o encontro com a sombra, né? E o bebê que chega, eu acho que isso é um rito muito importante. E que o que a gente aprende é que se você não faz no parto como nenhuma de nós fez, vai fazer nesses primeiros 7 anos. Vai. Sim, vai. Eu acredito profundamente nisso. Eu tenho pensado muito sobre a importância desses rituais de passagem que a gente foi abandonando, né, na nossa história, mas que são tão valiosos, né? Essas aldeias simbólicas são criadas a partir de ritos mesmo, sabe? Hoje eu sou uma defensora do casamento, do velório, sabe? São ritos de passagem de marcas que a gente precisa ter para compreender, para nossa psique se acomodar, sabe? Sabe o que eu sinto, assim? Eu lembro que a minha jornada foi muito sui generis, já contei nos outros episódios, né? A gente não se conhecia, a gente tinha acabado de se conhecer, então eu não lembro de ser pesado esse primeiro ano, assim. Eu tava muito em estado de graça, né? A Bela era muito pequenininha, eu sabia que ia ter que ser parto cesárea, então, assim, alguns dramas eu fui viver muito tempo depois, né? Eu brinco que o primeiro ano, eu tava falando com a Day esses dias no carro, nós envelhecemos, eu e o B, tudo do segundo ano pro terceiro ano, né? Porque o primeiro ano, a Belinha nasceu, foi tudo lindo. Eu brinco que eu tinha uma coluna na Você S.A., que foi meu último texto, né? Nem 8, nem 80. Então, eu fiz do limão uma limonada. Eu brinco, tem criança que nasce do primeiro chakra, parto natural. A minha nasceu do segundo chakra, parto cesariano. E muita gente se identificou com essa brincadeira do 880. Ela dormia, porque de fato ela teve que suplementar com fórmula, então, né, não sabemos se é isso mesmo, mas o fato é que ela dormia a noite inteira, 8 horas, então e aí as coisas foram ficando mais desafiadoras à medida que ela foi do 1,5 para o 2,5,
E essa coisa do ter que estar ali, né? Eu acho que aí foi o meu parto. Eu pari ela ali, né? Toda a dor e toda o deixar sair, porque eu também não tinha culpa, mas eu tinha na minha mente que ninguém faria melhor que eu. Que é como eu trato absolutamente quase tudo da minha existência, entendeu? Como é que alguém ia fazer melhor que eu? Eu tô parindo isso até hoje, e ela tem quase 5 anos e meio. Então eu tenho esse lugar, assim, do... Mas você diz da confiança? Acho que começa com a confiança, porque primeiro tinha o fato de querer que fosse dessa forma respeitosa, né? Então, até eu entender que a rede de apoio, minha mãe maravilhosa, minhas irmãs, as pessoas foram, né, aprendendo junto com aquilo que eu estava aprendendo. Eu acho que tinha um zelo mesmo, Tá. né? Passava tudo, passava desde... Se a gente se separar, como é que é uma terceira pessoa vindo e participando como uma parceira potencial de um potencial ex-marido? Nossa, tudo isso eram coisas que vinham na minha cabeça muito forte em relação a ela, sabe? E que à medida que o setênio tá chegando ao fim, eu sinto que eu pari as coisas. Estou parindo ainda algumas delas junto, sabe? Vendo a beleza do quando o pai chega a partir dos 4 anos, né, e faz esse rompimento, o quanto que ela cresce quando eu saí esse ano do país por 2 vezes por quase 10 dias. Eu volto, ela tá mais Belle, né? Porque o Bernardo teve mais Bernardo ali com ela. Então, assim, é bonito ver todas essas danças. Fácil não é, não. Porque tem também o lance de não... Eu acho que eu tenho uma coisa para falar que eu acho importante compartilhar nesse episódio, que é, eu tenho uma família muito pequena. Eu praticamente não tenho rede de apoio, porque eu não tenho primos, eu não tenho... Os poucos primos que eu tenho moram no exterior. Eu não tenho família do lado do meu pai. Meus pais são separados desde sempre, não tenho muita relação com a família paterna. E a minha família materna não tem mais quase pessoas, meio que todo mundo já morreu e tal. Então, assim, é um núcleo muito pequeno. Sou eu, a minha mãe e minha filha. Meu ex-marido, que eu acho que é um pai que faz um esforço muito grande de ser presente da forma que ele pode, não tá aqui. Então, assim, essa rede não existe para mim. E isso é muito difícil. Tem um lugar onde eu tenho que sustentar essa micro-rede, né? Que é muito duro, assim. Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa interessante para mim, que aí tem a ver com muitos anos de terapia, talvez o fato de eu ser terapeuta, e talvez o fato do começo da minha maternidade ter sido muito dura, porque eu, enfim, bom, eu sempre sou muito intensa e mergulho nas coisas que eu vou fazer mesmo, que eu entendi rapidamente que o que eu pudesse trazer de autenticidade, de verdade, era o que a minha filha ia entender de mundo, de feminino. Então, esse lugar da força e da vulnerabilidade também me veio como consciência, assim, rápido. E aí eu entendi que, assim, a mulher que eu pudesse ser integral, com os prós e contras disso, era muito importante como ferramenta para a Amora entender como ela poderia lidar com o mundo. Sim, sim, sim. E aí eu acho que isso foi muito libertador para mim. Então, rapidamente, eu me despi dessa culpa. Eu não sinto culpa, até pelo que eu não faço ou pelos erros que eu cometo. Perfeito. E eu acho que isso é um grande privilégio de alguém que pôde fazer terapia a vida toda mesmo, sabe? Eu não sinto essa culpa. E eu acho que ainda assim é muito cansativo, ainda assim é muito desgastante, é muito difícil, solitário. Eu tenho muitas crises, assim, eu me sinto sozinha, me sinto, né? E sinto muitas coisas. Não tô falando que é confortável nem que é bom. Mas eu acho que esse lugar de você ter consciência de que você está fazendo o seu melhor com o que você pode, e que isso é o melhor legado que você pode deixar para o seu filho, né? Dele poder lidar com a própria verdade, é muito transformador, é muito libertador, sabe? Maravilhoso. Eu quero pegar o gancho do que a Lígia e a Camis falaram, que o que eu entendi da sua fala anterior da Camis é que, na verdade, a gente vai passar por vários processos de parir. A gente não pare uma vez só. E se você tiver mais de uma criança, você está parindo várias vezes 2 ou 3 crianças. Nossa, gente, 4. Eu honro muito as mães. Muito, muito. Todo o nosso respeito a você que tem mais de uma criança. Então, o que eu estou entendendo é que são vários ritos de passagem, de parir, porque são descobertas novas a cada dia. E pegando o gancho da Camis, que
ainda bem, nós somos privilegiadas, talvez não, com certeza, de não carregarmos essa questão da culpa, mas eu queria falar com você que talvez carregue, talvez você se sinta culpada. Isso que a Camis falou agora me lembrou uma frase do Cortella, ele fala muito sobre isso, né? Que você está fazendo o seu melhor dentro do melhor que você tem nesse momento. Maravilhoso. Sua Mãe camiseta. suficientemente boa. Ser mãe perfeita até não é saudável. É isso. É um momento, é esse tempo, é esse momento, e você está fazendo o que você pode dentro do tempo, do momento que você tem. Então, gostaria muito que você se livrasse dessa culpa. Não só eu gostaria, eu creio que elas também, porque isso vai te levar ainda mais para baixo, isso vai te burnoutar ainda mais. A gente até começou o programa falando, né? Por que nós estamos tão exaustas, né? E é muito mais psíquico do que físico. Porque se a mente não está, a Camila pode falar isso melhor que eu, se a mente não está organizada, regulada e centrada, ela não estará, tá bom? Na sua totalidade. Não pense, não é utópico, não pense no mundo ideal. Infelizmente não vai acontecer. Mas quanto mais a gente colocar mais peso nessa mente, mais carga emocional, mais para baixo nós estaremos. E a culpa é um grande ponto que muitas vezes as mulheres embarcam e deixam essa mente ainda mais confusa, ainda mais cansada. Então, quero muito que você possa, aos poucos, se libertando disso. Às vezes é difícil se libertar completamente, mas dentro do que você pode. A hora que vier o pensamento, ai, a culpa... Eu tô fazendo o meu melhor. Mas, melhor só para não colocar a não culpa como mais uma carga para a mãe. Ai, meu Deus, eu também não posso me sentir culpada. Eu queria dizer que tem um lugar da mãe idealizada mesmo. Né? Isso tem a ver com uma estrutura patriarcal, né? Religiosa, de dominação da mulher, etc. E eu acho que a gente começou a se dar conta de que isso é impossível há pouco tempo. Né? Então, eu acho que a culpa faz parte, às vezes, do processo também de nascimento da mãe. E eu queria colocar que eu acho que tem uma coisa interessante, que nasce uma mãe, nasce um filho e nasce uma nova relação. E aí, como que a gente pode dizer para o filho, eu gostaria de fazer diferente, eu não dou conta, eu não sei fazer, né? Eu estou aprendendo a ser mãe, você é meu primeiro filho, eu não sei, né? Relação que nasce na autenticidade daquele contato. Né? E até das mães que têm segundo filho, você é meu segundo filho e com você também estou aprendendo, porque eu já ouvi, não sou a mãe de duas crianças, mas eu já ouvi de amigas minhas que elas também são cobradas quando ela tem o segundo filho. Agora você já sabe como fazer. Mas é uma outra criança com outro repertório. Às vezes o repertório familiar e cultural é o mesmo que aquela família já estruturou, ok. Mas é um outro ser em formação. Então não dá para falar que já sabe de tudo. Não tem como colocar isso na conta. E tem muitas coisas que eu acho que são coisas... Eu acho que tem uma coisa bonita disso, que é assim... A gente está criando uma relação com o nosso filho, né? Vamos parar de idealizar que a gente nasce, olha para aquele bebê e fala, eu já amo mais que tudo. Eu lembro que quando a Amora nasceu, eu olhava para ela e falava assim, será que eu vou dar conta de amar desse jeito que dizem que uma mãe tem que amar um filho? Eu lembro de pensar isso ali, ainda na sala de parto, sabe? E eu acho que vai sendo construído na relação. Você tem que se permitir viver uma relação com seu filho. Sim, né? Eu tive uma conversa com a Amora essa semana que foi muito interessante, porque ela falava assim, eu odeio o seu trabalho, porque o seu trabalho tira você de perto de mim. E eu falei, filha, eu amo trabalhar. Eu preciso trabalhar, porque eu gosto de trabalhar. Se eu só ficar aqui na nossa relação, eu vou ficar triste. Ela falou, mas eu sinto falta, eu queria ter mais mamãe. Eu falei, eu também sinto falta, às vezes, de estar mais aqui. Mas para mim também é importante, eu também gosto de trabalhar. Você não gosta de brincar? Gosto de brincar. Eu falei, então, e se na hora que você sair para brincar com as suas amigas, a mamãe falar, não, fica aqui grudada na mamãe. Ah, não, mas eu também quero brincar com as minhas amigas. Então, maravilhoso. A gente tem que se permitir viver uma relação com os filhos, né? Também não idealizar o filho e nem o filho idealizar a mãe. Perfeito. Como que a gente se põe de forma verdadeira neste contato, né? Eu acho que indo para um caminho de fechamento, a minha prima Karina, ela fez essa pergunta. Faz o episódio que você vai falar do cansaço e pergunta como é que dá conta de trabalhar e ser mãe. Eu acho que eu queria que a gente pudesse de alguma forma responder para ela e para todas, né? Ela fala, eu não me sinto fazendo nada 100%, né? E não vai mesmo. Eu acho que a primeira coisa, Caio, eu acho que a primeira coisa se conforma que não vai dar. Respondido. Eu acho que do alto desse privilégio, assim,
Vou falar na primeira pessoa, mas conheço a vida de vocês. Eu tenho um trabalho que eu amo muito. Esse trabalho me dá um tempo flexível importante para esse primeiro setênio da Belle. Então, eu tenho um trabalho que eu gosto, eu tenho tempo. Eu tenho um parceiro, super parceiro, hiper presente. Não tem o desafio financeiro, mas ele não é um desafio financeiro de ordem de vulnerabilidade, então tem dinheiro. E eu não sei se eu tô menos cansada. Porque acho que muitos falam assim, poxa, se eu tivesse um trabalho, se eu tivesse o tempo, se eu tivesse o parceiro, se eu tivesse... Eu acho que é da natureza e a gente não aprofundou isso ainda nas relações de ter uma criança, entendeu? Tem algo aí que vai levar mais do que o seu corpo físico, mais do que o seu corpo emocional. Ela não cresce, vocês vão ouvir eu falar muitas vezes, só porque a gente tá dando arroz e feijão agora. Ela cresce porque a gente está presente, então estão os dois cansados, né? E eu acho que tem um lugar da mãe no primeiro setênio que tem esse extra, né? O corpinho ainda está se desconectando, ela também fala sobre, mamãe, eu não gosto que você trabalhe tanto. E ela nem sabe o que é trabalhar tanto, porque eu trabalho, assim, né, poucas vezes no mês. No formato tradicional, né? Eu tenho muito tempo com ela e ela não tem essa dimensão. E aí eu levo ela para trabalhar e ela fala, mas eu adoro o seu trabalho. Eu quero ir junto, né? E assim, não tô menos cansada, eu acho. É difícil dizer quem tá mais cansado, eu acho que não é uma competição. Eu acho que tem o cansaço aqui também, com todos esses privilégios. Eu acho que eu queria trazer essa figura. Não tem uma maquininha que mede níveis de cansaço. Não. Eu acho que o lance é a gente entender qual é o nível de cansaço que você dá conta de suportar, né? E eu acho que tá todo mundo cansado. Dentro de níveis diferentes de possibilidades de sentir cansaço. Né? É isso. Então, se você trabalha, você tem tempo de qualidade à noite, final de semana, ótimo. Se você tem um trabalho mais flexível, como todas nós aqui, você provavelmente vai sentir essa sobrecarga das coisas pequenas, né? Que tem dia que, poxa, eu queria estar só lá no trabalho, sabe? Porque me parece mais descanso do que quando eu tô ali na rotina de uma criança pequena, das infinitas interrupções, da necessidade de ela estar querendo atenção e de repente você tem uma entrega importante para fazer, da presença que tá ausente, porque se você tá no computador você não tá com ela, se você tá no celular você não tá com ela. Eu acho que tem tantas dimensões. E todas as mulheres que hoje decidem não ser mães, eu honro muito, porque essa é uma decisão muito consciente. Talvez é a primeira geração que está podendo fazer isso com consciência, né? Acho que é isso. Eu queria falar sobre isso rapidinho, eu espero que seja rápido. É que eu acredito muito que presença cansa. E é por isso que nós estamos cansadas, e é por isso que não vai acabar. Qual o paralelo que eu faço disso? E porque que eu tô dizendo não é pejorativo, tá bom? Quando eu não era mãe e eu me sentia cansada, fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, eu tinha fugas. Então, ainda que essa fuga fosse, eu quero ficar sozinha. Regeneração, vamos usar a palavra regeneração, que essa é super importante. Perfeito. Eu regenerava, então vamos usar a regeneração. Da minha forma, seja isso lendo um livro, depois que a minha casa tá super arrumadinha, eu gosto da casa com um cheirinho arrumado, sabe? Aquela coisa, isso traz paz pra mim. Sozinha, porque o Robin trabalhava mais externo do que interno, não era home office. Então eu tinha, aquele às vezes ler já me trazia. Às vezes eu precisava muito assistir um filme no cinema sozinha. Eu ia no cinema sozinha, pra mim isso era paz. Assistia meu filme numa sessão, sei lá, eu tive também uma pessoa de privilégio que tinha flexibilidade de horário no trabalho, então assistia um filme 2 horas da tarde. Eu ia, assistia o meu filme e voltava, regenerei. Depois que eu me tornei mãe, eu não tenho mais isso, porque eu tenho presença. Então, se eu tenho que dar presença, isso vai me cansar. E eu não tô dizendo isso do jeito pejorativo, eu amo estar com a minha filha. Só que eu já trabalhei num dia, tá? Num dia cotidiano. Eu já trabalhei, eu já tive vida social, eu conversei com outro, respondi mensagem no WhatsApp, seja trabalho, seja social, seja acolhendo alguém. Eu já fiz um monte de coisa. E a hora que deveria ser a hora de eu me acalmar, eu vou pra presença. Quando a presença acaba, que quando a criança normalmente dorme, eu tô exausta. E não é sobre dormir, porque eu durmo e aí eu acordo muitas vezes, eu sou cansada ainda, tô exausta.
É porque a mente ainda não foi para o lugar de calmaria. Eu não sei quando ela vai. Então é por isso que eu acredito muito que ela não passa, porque a presença cansa. E eu descobri amiga. isso Presença dando cansa. presença, depois de ter dado presença para minha filha, dando presença para o meu marido. E numa conversa, eu e o Robin, nós somos muito amigos. Eu sou uma privilegiada, eu posso dizer isso. Que nós somos companheiros reais. Às vezes a gente desliga tudo à noite e vai bater papo mesmo. E no final eu também tô cansada. E ele também fala, nossa, cansei de conversar. Porque é isso, a presença ela cansa muito. Então, Karina, é isso aí. Eu acho que eu Tamo queria junto, falar, amiga, prima. I love you. Se você tá cansada, tá tudo bem, tá cansada. Tá, Tá com né? raiva, tá tudo bem, tá Se com tá com raiva. raiva, tá tudo bem, tá com raiva. Se tá culpada, tá tudo bem, tá com culpa. Eu acho que esse episódio, de alguma maneira, é pra dizer assim: ser mãe não é só ter bons sentimentos. A culpa, a raiva, a dor, o cansaço são recursos psíquicos para avisar pra gente de Maravilhoso, coisas que a amiga. gente precisa viver. E é importante a gente dar espaço para esses sentimentos, legitimar esses sentimentos e poder fazer alguma coisa com eles, né? Tá tudo bem, faz parte do maternar o desconforto. Isso é parte do que se espera de uma mãe, Sim. né? Então, legitime seu afeto, viva ele, faça alguma coisa com isso e busque ajuda, se precisar. Né? Também não é certo você ficar só neste lugar. Se isso está muito intenso, está muito difícil, busque ajuda, conversa com uma amiga, vai buscar um centro de uma universidade onde você possa ter, talvez, uma igreja, um lugar, alguém, o seu caminho, cada um no Ajuda seu terapêutica caminho. profissional. Ainda que sejamos nós. Se você quiser mandar uma mensagem para nós ali nos comentários do YouTube, Spotify, eu preciso de ajuda. A gente pode entrar em contato com você e tentar achar um caminho para te ajudar também, mas eu acho que é bem Mas isso. Né, legitime e naturalize o fato de que a maternidade não é só conforto, né? Eu acho que isso é importante. Eu vou fechar com o que a gente tem aqui de alguns possíveis microalívios, né? Que pode ser óbvio, mas é bom a gente escutar de novo. Reorganizar a aldeia. Então esse é o primeiro, a gente falou tanto dela. Rede de apoio real, não romântica. Divisão clara de tarefas, a visível e a comunicada. Se você tem parcerias dentro de casa. Microdescansos e regulação diária, de 2 a 5 minutos, sabe? Sai da cena. Prática de reparar, não de carregar tudo. Pedir ajuda sem culpa. É um ato político, um ato necessário. Nomear necessidades. Eu preciso de descanso, eu preciso de silêncio, eu preciso de tempo sozinha. E parceria ativa de pai, companheiro, mãe, amigo, co-guardião. Não ajudantes. Vocês têm e pode ter parceiros. E a sua criança, dependendo da idade, pode ser o seu parceiro nisso. Você pode dizer para ela: estou cansada, preciso de 1 minuto de silêncio. Perfeito. Né? Vou pôr a criança sem drama aqui, gente. Preciso pôr a criança para assistir um desenho para poder ficar em silêncio. Perfeito. Vou tomar um banho mais longo. Vou fazer cocô e vou fechar a porta do banheiro e vou ficar 2 minutos. Se você puder fazer isso e for importante para você, faça. E eles entendem, porque me perguntam muito isso. Eles vão entender? Sim. Super, super. Muito bem. Terminamos. É isso. Raul, pode parar.